que é a ira de Deus? A ira de Deus significa que ele detesta de forma absoluta o pecado. Sim, Deus odeia todo e qualquer tipo de pecado. Isso acontece porque Deus é plenamente santo e justo, e não aprova aquilo que não esteja em conformidade com seu caráter moral. Então, falar da ira de Deus significa falar de sua justiça. Sendo justo, Deus recompensa o obediente e castiga o desobediente. Dessa forma, o que a Bíblia chama de ira de Deus é a manifestação de sua justiça. No Antigo Testamento encontramos muitas descrições da ira de Deus sendo inflamada em resposta ao pecado do povo, da aliança que quebravam o juramento com Deus ao atentarem contra a santidade divina, cometendo imoralidade e adotando a idolatria. O derramamento da ira de Deus é necessário porque ele é perfeitamente santo e justo. Ele não toma culpado por inocente. Por ser reto em seus juízos, Deus não poupa o ímpio e não faz acepção de pessoas. Ser santo significa que Deus também não é passivo quanto ao pecado. Deus odeia o pecado. Por causa da sua santidade, por causa do caráter de Deus ser profundamente santo, ele não pode ser passivo quanto ao pecado. Ele odeia o pecado. Por isso a cólera de Deus virá contra esse mundo. Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha aqui no canal Chanel Pensador, né? Aqui procuramos sempre trazer dentro das páginas da Bíblia Sagrada um estudo para a nossa edificação, para alicerce da nossa fé. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E nós vamos trabalhar em um tema que diz assim: Deus Pai executa o Filho, minha culpa. Queridos, caros ouvintes, quem condenou Jesus Cristo à morte de crucificação? Antes de responder a essa pergunta, nós precisamos entender desde o começo sobre o julgamento registrado na Bíblia Sagrada. Julgamento este que foi um processo injusto e ilegal que aconteceu naquela época. Jesus foi condenado à morte por causa da inveja e do orgulho dos seus acusadores. O Galileu foi julgado primeiro pela lei judaica, depois pela lei romana. Mas antes mesmo de prenderem Jesus, os líderes religiosos dos judeus já tinham decidido que ele deveria morrer. Como vemos registrados no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 1 e 2. Eles não queriam matá-lo porque tinha cometido um crime ou fosse um homem mau. Eles estavam com inveja, eles sentiam ameaçados, né, na sua popularidade ou por causa da popularidade do Messias. Mas quem afinal executou Jesus Cristo de Nazaré? Foi Pilatos? Foi Herodes? Foi o povo? Tudo bem, querido, se você quiser saber ao certo como tudo isso aconteceu e quem executou a Cristo, continue ligados, porque esse é o nosso assunto no vídeo de hoje. Antes, eu quero te lembrar, se você não se inscreveu aqui em nosso canal, né, eu te convido a fazer a sua inscrição, né, e acompanhar-nos todas as sextas-feiras com temas novos aqui, né, nesse meio de comunicação. Todas as sextas nós lançamos um tema novo aqui no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, segundo as Escrituras, na noite em que foi preso, Jesus foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás, depois, ele enviou Jesus a Caifás para ser julgado ali pelo Sinédrio. Durante essa noite em que ele fora preso, os chefes dos sacerdotes, os membros do Sinédrio, ficaram aquele tempo todinho interrogando a Jesus, procurando motivos para condená-lo, mas Jesus se manteve calado e não respondeu àquelas acusações infundadas que se dirigiam a ele. Como a gente pode ver registrado todo esse acontecido aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 60 e 61. Então, uma vez Jesus chegando ao Sinédrio, procurou então aqueles acusadores, testemunhas
que fizeram falsas acusações contra Jesus, mas todas as acusações feitas contra Jesus eram incoerentes, né? Por isso perguntaram para Jesus se ele de fato era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu que sim. Eles aceitaram isso então como uma prova de blasfêmia. Por isso, em Mateus 26, versículos 63 a 65, diz que eles bateram em Jesus e daí o condenaram à morte. Queridos, daí em diante começa o julgamento romano. De manhã cedo, os líderes religiosos do povo levaram Jesus a Pilatos, que na época era o governador de Roma. Apenas Pilatos poderia ordenar a morte de Jesus. O Sinédrio não tinha esse direito. Então, veja, para convencer Pilatos, os líderes dos judeus acusaram Jesus de promover rebelião contra o Império Romano, proibindo as pessoas a pagar impostos e se declarando rei em público. Essas foram as acusações que os líderes dos judeus levaram a Pilatos. Pilatos então interrogou Jesus, mas ele não encontrou motivo para o condenar. Então, sendo assim, ele enviou Jesus para Herodes. Herodes era o rei da Galileia e ele tinha a autoridade, né, de julgar ou não Jesus, porque Jesus era um galileu. Herodes estava curioso para conhecer Jesus, né? Queria ver o milagre de Jesus, o que tanto o povo falava, ele queria ver isso de Jesus. Então ele o interrogou, mas Jesus não respondeu nada. Herodes então ridicularizou Jesus, né? Falou muitas coisas diretamente para Jesus ali, humilhando, ridicularizando, né? Mas enviou de volta a Pilatos. E assim que ele enviou Jesus vestido com um manto bonito, né? Humilhando ele como se de fato ele fosse ali o rei dos judeus, vestiu ele, né, como um rei, ridicularizou e enviou de volta. Pilatos viu que Jesus era inocente e que os líderes religiosos estavam ali agindo por pura inveja a Jesus. Ele até que tentou livrar Jesus usando uma tradição religiosa que naquela época se poderia soltar um preso porque era o período da Páscoa. Então o sistema daquela época indicava que alguém poderia ser livre. O povo escolheu um criminoso chamado Barrabás. Pilatos então decidiu açoitar Jesus como castigo, mas isso não acalmou a multidão, achando ele que aquele castigo só bastaria para o povo, mas o povo não se contentou, né? Continuou a insistir que Jesus deveria morrer, e conforme registra o Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 4 e 6, os judeus começaram a dizer, né, que Pilatos não era amigo do imperador, porque ele não estava ouvindo o povo, porque ele estava protegendo a Jesus. Veja só, então ele, com medo do povo promover uma rebelião, né, contra César, aí diante dessa acusação perigosa à sua pessoa, Pilatos então nega a responsabilidade pelo destino de Jesus e o entrega para ser crucificado. Os soldados romanos levaram Jesus então e o crucificaram. Então perguntamos, queridos, qual seria o propósito desse julgamento de Jesus? Entendemos pelas escrituras que tudo o que aconteceu, né, durante o julgamento, né, o processo de julgamento de Jesus foi injusto. O julgamento no Sinédrio foi uma farsa para manter a aparência da justiça, a encontrar uma desculpa para matar Jesus. No julgamento perante Pilatos e Herodes ficou claro que Jesus era inocente, mas os romanos cederam à pressão do povo, ignoraram a justiça e crucificaram a Cristo. Por isso, o julgamento de Jesus realçou o pecado do mundo.
A perfeição de Jesus, o seu testemunho, a sua coragem incomodou, bastante todos que viviam em pecado naquela época. Mas Jesus já sabia de tudo isso. Ele sabia que tudo teria que acontecer, pois era a missão a qual ele havia sido enviado. Ele precisava morrer pelos meus, pelos nossos pecados, os pecados de todos nós. Ele já foi incumbido nessa missão. Até parecia o triunfo do mal, o triunfo da injustiça. Mas, queridos, a Bíblia relata que 3 dias depois ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele calou o mundo. Mas ainda não respondemos à pergunta: quem realmente matou Jesus segundo a Bíblia Sagrada? Queridos, Jesus foi morto pelos líderes dos judeus? Jesus foi morto pelos romanos? Ou Jesus foi morto pelo povo? Ao invés de destruir seus inimigos de forma sobrenatural, ele poderia isso, ele poderia trazer os milhares de anjos e poderia dar cabo daquela injustiça todinha, ele poderia tudo isso, ele sabia que fazia parte do plano de Deus, então ele não fez isso, ele obedeceu até o fim. Talvez você ainda diga que quem matou Jesus foram ali o chefe dos sacerdotes, os fariseus, aquele grupo daquela época ali, os líderes religiosos, os mestres da lei que planejou a morte ali do Messias, porque eles estavam com muita inveja da popularidade, da fama, de Jesus, porque as multidões seguiam a Jesus, estava ridicularizando a fé, a prática, os rituais daqueles líderes religiosos daquela época. A inveja e o orgulho daquele povo fez com que condenassem a Jesus. Também eles não gostavam de suas críticas contra ele. Jesus criticava, afrontava, enfrentava eles com a verdade, e a verdade machuca, e a verdade dói. Por isso eles decidiram acusá-lo de forma falsa para o matar. Por sua vez, Judas também fez parte desse processo, um dos 12 apóstolos, junto com o chefe dos sacerdotes, ele fez um acordo para trair Jesus por 30 moedas de prata. Eles ficaram muito felizes porque Jesus estava sempre cercado de muita gente. Eles precisavam pegar Jesus e prender para colocar falsas acusações sobre ele. Mas como pegar Jesus sempre ali em volta de grande multidão, Como eles poderiam fazer isso e causar entre o povo uma grande comoção? Sendo assim, então, Pilatos mandou matar o mestre Jesus depois de Judas ter entregue ele aos líderes religiosos. Pilatos tentou defender Jesus, mas os judeus estavam criando ali uma confusão contra Pilatos. Então ele entrega Jesus para morrer, para evitar uma revolta sangrenta contra ele e para não manchar o nome de César. Então ele entrega Jesus para morrer naquela forma sangrenta de cruz. Jesus foi crucificado por soldados romanos com a aprovação dos sacerdotes e líderes religiosos daquela época. Agora, Pilatos, Anás, Caifás, os sacerdotes, fariseus, o povo, afinal, queridos, de quem é a culpa da morte de Jesus na cruz? Quem levou Jesus à crucificação? Mesmo Jesus, antes de morrer, perdoando quem o crucificou, de quem realmente foi a culpa? Poderíamos dizer que a culpa foi tanto dos judeus, que insistiram à morte, como dos romanos, que consentiram e ridicularizaram Jesus até o ato da crucificação. Mas quem de fato executou a Jesus? Queridos, em uma perspectiva maior, Jesus foi morto por causa de todos os nossos pecados. Todos nós pecamos e Jesus morreu por cada um de nós.
Deveríamos refletir profundamente sobre isso. O sofrimento de Jesus hoje nos traz paz, hoje nos traz salvação. O sangue de Jesus cobre nossa multidão de pecado. Mas ele fez isso para nos libertar do castigo, né? Desse pecado que tenazmente nos assedia, nos causa culpa, nos causa o entristecer do Espírito Santo em nós. Eu quero que você saiba, caro ouvinte, que quem aceita Jesus como Senhor e Salvador reconhece que aquele sacrifício não foi em vão, que o sangue de Jesus vertido na cruz não foi em vão. Você está dando veracidade à missão que ele veio cumprir em nosso favor, de nos guiar à direção dos céus, à direção do trono de Deus. Eu quero que você saiba disso, querido, né? Aceitar o sacrifício de Jesus é aceitar salvação, estar perdoado. É a cruz que torna motivo de alegria e não mais de culpa. A cruz arranca a nossa culpa e nos guia em direção ao trono branco. Então eu te revelo agora quem realmente executou Jesus na cruz do Calvário, para que hoje tenhamos salvação, libertação, para que o nosso nome hoje esteja rolado no livro da vida, para quando aquele livro for aberto pelo Cordeiro ressurreto nos céus, ele possa te chamar pelo nome novo, para você fazer parte das mansões celestiais. Por isso, eu vou te dizer agora quem executou Jesus. Preste atenção e acompanhe esse raciocínio das Sagradas Escrituras. Se quebrante, tome isso para si e veja o plano de salvação. Quem executou Jesus na cruz do Calvário não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi Roma, não foi o povo. Pare e reflita e pense comigo. Quem executou Jesus na cruz foi Deus Pai, o próprio Pai de Jesus. Antes de você pensar aí algo contra isso que eu estou dizendo, continue me ouvindo, né? Pense comigo, vamos andar um pouco na Bíblia, nas páginas sagradas e entender esse plano de amor, de salvação, de libertação, de redenção até o final. Preste atenção, entenda o tamanho do amor de Deus em relação a cada um de nós. O próprio Pai matou o Filho naquela cruz. Mas antes de qualquer comentário precipitado, entenda o plano de salvação que foi iniciado desde o alto dos céus. Ouça e saiba qual foi o motivo disso tudo ter acontecido. Preste atenção. Precisamos entender que nenhum atributo de Deus se sobrepõe a outro atributo. Por exemplo, ao mesmo tempo que no cenário da cruz, ali no Calvário, Deus foi amor, ele também foi justiça. Pois bem, quando Jesus é crucificado, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele naquela cruz. Ali começou o processo de redenção e nós já falamos sobre isso aqui no canal, né? Sobre o processo de salvação, né? E redenção. Um outro vídeo aqui no canal tem por título Jesus, o Siloé. Então nós falamos sobre esse processo, né, em detalhes. Consulte esse vídeo aqui no canal, assista para você entender melhor. Jesus, o Siloé. Então, queridos, quando Jesus recebeu na cruz todos os nossos pecados, Deus vê no Filho toda a mancha de pecado da humanidade. Ele vê aquela enorme mancha de iniquidade, todos os nossos pecados ali, cravado naquela cruz sangrenta no corpo de Jesus. Então, como todos os pecados estavam ali, acumulados na pessoa de Jesus, naquela cruz, Deus precisa exercer justiça e, consequentemente, exercendo justiça, ele precisava punir o pecado. Deus precisa exercer justiça e punir o pecado. Então, Deus, para exercer justiça, né, e punir esse pecado da humanidade, ele exerce um atributo que é muito pouco usado pelos pregadores, né, hoje em dia nos púlpitos. É o atributo da ira divina. A ira divina é tão somente a resposta de Deus contra o pecado. O que quero dizer, queridos, com isso?
é que esse ato é a aplicação da justiça na sentença divina. Para se entender melhor, eu ouvi uma explicação, né, de uma das mensagens do pastor Paulo Júnior, né, e que é muito interessante e muito bem colocada a forma que ele explica esse assunto. Ele comparou a ira de Deus como um míssil teleguiado. Esse míssil está programado para alcançar o alvo. O alvo aqui é o pecado. E o míssil precisa destruir esse pecado. Então veja o seguinte: onde estava acumulado todo o pecado da humanidade naquele momento? Estava acumulado na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário. Então, o míssil da ira de Deus atingiu a cruz, onde estava acumulado o pecado, onde era o alvo chamado pecado. A ira de Deus caiu sobre Jesus crucificado na cruz. Quem enviou o míssil contra o Filho? O próprio Pai, Deus. Se lermos Isaías capítulo 53, versículo 10, a parte A desse versículo está escrito assim. Leia comigo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O próprio Deus Pai executou o Filho, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Mas tudo isso que estamos explicando é só para você entender o quanto que o pecado é terrível, é tenebroso, é horrível. Deus odeia tanto o pecado que nem mesmo o seu Filho ele poupou. Deus fez tudo isso, querido, por causa de um atributo que ele possui, um outro atributo que se chama a santidade divina. No livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Deus não contempla o pecado, queridos. Além disso, ele não tolera o pecado de forma alguma. A Bíblia está dizendo que ele é tão puro nos olhos que ele não contempla, ele não vê o mal. Lembre-se disso. Lembre-se também que por causa de um único pecado, Adão e Eva foram expulsos, banidos do paraíso, por causa de um só pecado. Deus é puro nos seus olhos e o pecado contraria a sua natureza. Jamais, queridos, jamais mesmo Deus será conivente com o pecado. Saiba disso, corrija sua vida pecadora, repudie do seu corpo, da sua mente, da sua vida, da sua conduta o pecado, porque Deus não é conivente com o pecado. Por causa do pecado, ele não poupou o seu único filho. Imagine como Deus odeia o pecado. Jamais ele será conivente com essa falta. Quando Jesus na cruz, ele disse: Elare, Elare, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Imagine Deus respondendo o filho naquela hora: por que, meu filho, na cruz você recebeu todo o pecado? Imagine você aquele cenário assim tão... Sabachthani. They're dead.
Assim então Deus despeja toda a sua ira naquela cruz e executa o próprio Filho. E assim também com Jesus, Deus executou todos os nossos pecados, os meus, os seus pecados. Isso não foi um ato de horror, coisa nenhuma, caro ouvinte. Isso foi uma prova, uma imensa prova de amor. A única prova de amor tão grande já vista em toda a terra. Foi ali naquele madeiro que Jesus carregou os nossos pecados, a nossa culpa, milhares de vezes mais pesados do que aquela cruz. Era a multidão dos nossos pecados que Jesus carregou. Mas ele carregou nas costas como uma ovelha obediente ao matadouro. Ele se entregou por nós. Eu quero, Pai, eu suporto, Pai, por amor de cada um deles, eu quero carregar esse peso de pecado, eu quero suportar esse fardo por amor de cada um deles. Ele comprou os nossos pecados e pagou com sangue. Aquela escrita de dívida que tínhamos para com Deus, ele rasgou, ele se entregou por cada um de nós. O castigo que hoje nos traz a paz estava totalmente sobre ele naquele madeiro. Ele pagou. Jesus quis isso. Ele se deu. Ele suportou por amor a cada um de nós. Ele sabia que o preço seria alto demais. Imagina Deus dizendo: meu filho, você terá que suportar toda a minha ira, o preço é alto. Mas ele dizia: eu sei, meu pai, mas eu os amo, eu jamais os abandonaria, eu suporto por eles. Então Deus envia um míssil de sua ira, que era para atingir cada um de nós, e atinge em cheio Jesus por causa do nosso pecado. Eu sei que muitos não se quebrantam pelo cenário da cruz, mas foi tudo isso que aconteceu. Então Deus envia a sua ira para acabar com o pecado da humanidade. Mas aí, quando ele envia aquele míssil da ira, que era para atingir a toda a humanidade pecadora, porque ali na cruz era um justo, nós era que deveríamos estar na cruz. Aquele míssil era para atingir toda a humanidade, mas Jesus tomou a frente de todos nós. Jesus abriu os braços, um para a direita, outro para a esquerda, e recebeu todo o impacto da ira de Deus. E depois disso tudo, Jesus ainda olha para o Pai e diz: está pago, meu Pai, tetelestai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali Jesus morreu em nosso lugar e hoje podemos ter acesso ao trono de Deus, ao trono da glória de Deus. Querido ouvinte, não negligencie isso. Foi pesado demais para Jesus enfrentar esse processo. Não permita que com sua vida e sua conduta você desvalorize esse imenso amor despejado sobre você, que Jesus suportou por nós. Dá para entender isso, querido? Agora você pode aceitar esse plano de salvação para a sua vida hoje, agora. Foi isso que Jesus fez por você. Não teria desculpas, queridos, se no dia que ele retornar, você ouvir diretamente da boca de Jesus a palavra: aparte-se de mim, maldito, afasta-se de mim para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Se você negligenciar todo esse sofrimento que Jesus passou na cruz, tomando a frente do míssil da ira de Deus para atingir ele e não a nós, para nos salvar da ira de Deus, se você negligenciar isso, um dia você vai estar perante ele e ele vai olhar para você e falar: afaste-se de mim, maldito, porque você me rejeitou na terra, eu te rejeito no céu. Misericórdia. Não queira jamais ouvir essas palavras. E eu quero deixar essa reflexão para você. Eu encerro aqui para deixar você pensando sobre isso. Como é sério o destino da tua alma. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Que Deus nos abençoe. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado
chegar? Qual destino há de ter sua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.